Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laine Suelen e esse é o canal Relato aos 15. Bom, gente, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês contando como que foi minha experiência de trabalhar em um motel. Não sei se pode falar essa palavra aqui no canal, mas eu vou falar alguma coisa pra vocês que aconteceu, algumas coisas estranhas, algumas coisas engraçadas. Bom, gente, como Maria que sabe, o Heitor, ele tem asma e eu não consigo arrumar serviço por causa disso, não consigo. Porque não tem com quem deixar ele fica muito doentinho de dia. Aí eu pensei assim, vou arrumar um serviço à noite. E eu tentei um freelance em algumas lanchonetes, mas não deu muito certo. Eu fui em uma que era pra me lavar louça, nossa, era horrível. E não deu muito certo. Aí minha amiga falou assim, ai, minha mãe é gerente aqui de um motel, você não quer vir aqui fazer um bico? Aí eu falei assim pra ela, ai, eu não sei, meu marido não gosta muito dessas coisas, ele tinha um pouquinho de preconceito, né? Aí eu falei assim, vou conversar com ele depois eu te falo. Aí ele falou que não era pra mim ir, que não sei o que. Aí passou uns dias, eu falei pra ele, eu vou, só pra ver como que é, né? E eu nunca tinha ido no motel antes, gente, eu nunca fui. Só nesse e pra trabalhar. Eu não sei como que é outros, não sei como que funciona, mas... Aí ela falou assim, é super tranquilo, você vai ficar, eu vou te ensinar você ficar na recepção e limpar os quartos. Eu falei, ah, tá bom então. Aí eu fui um dia com ela, foi super de boa, tranquilo. Aí passou uns dias, ela perguntou assim, se você quiser vir de novo, você vem. Aí eu falei assim, ah, mas sozinho pra mim é ruim. Daí ela falou assim, ah, vem com seu irmão. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu chamei ele, aí ele foi comigo e tava trabalhando uma menina, a gente entrava das 6 da manhã e ficava até 6 da noite. E tava trabalhando uma menina lá, aí a hora que a gente chegou, tem um painel lá que tem as caretinhas que a gente tem que colocar nos quartos. Quando o quartinho tá com gente, a gente coloca o coraçãozinho. Quando tá sujo, a gente coloca um pezinho, é um imã de pezinho. E quando tá estragado, é uma bolinha vermelha. E tinha uns corações, ela foi explicando o que que era. Ela falou assim, nesse quarto tem um travesti, você tem que tomar muito cuidado, porque ela briga muito, ela arruma briga com todos os caras que vêm aqui. Ela falou, gente, juro pra vocês, ela não tava terminando de falar, daqui a pouco a gente escuta uma gritaria lá de cima, uma gritaria, porque é assim, é um quartinho embaixo, é tipo uma casa que a gente fica toda fechada, as portas são muito fortes, os vidros são tudo... Acho que é blindado, que fala e são escuro. É super segura, sabe? E aí a gente viu das câmeras, gente. Nossa, na hora que eu vi, eu não acreditei. Eu falei, não acredito o que tá acontecendo. O travesti tava correndo atrás do cara e o cara descendo de moto correndo. E ela pegou uma pedra desse tamanho pra atacar nele. E ela pegou, e como lá é tipo assim, é meio de pedra o chão, eu não sei explicar direito, tem um caminho pro carro subir e do lado é todo decorado com pedra. E ela pegou aquelas pedras e começou a tacar nele, começou a tacar e o cara gritando, descendo de moto, era um gordinho, começou a gritar. E pra sair, tem o lado do portão, a gente tem que abrir. Só que tem um porém. Pra pessoa sair, eles têm que, se eles pegar controle, eles têm que entregar, e tem que entregar uma comanda que a gente dá a hora que eles entram, que é um papelzinho falando a hora, o horário que eles entraram, eles têm que entregar pra gente. E a nossa patroa já falou, se eles não entregar, vocês não podem deixar eles saírem. Não importa quem seja, tem que entregar o papel, e eles têm que entrar com o papel. Gente, ele parou e começou a gritar, me ajuda, me ajuda. Nisso que ele falou isso, a travesti, eu vou falar ela, né? Porque é muito chato ficar falando travesti. Ela pegou uma pazinha lá do onde que a gente trabalhava e começou a bater nele com a pazinha. Bater. Nossa, mas ela batia e a gente viu que tava começando a sair sangue dele. Nossa, eu fiquei morrendo de medo. Eu fiquei tipo assim, o que tá acontecendo? Porque era a primeira vez que eu tava indo. Eu fiquei chocada. Eu falei assim, nossa, e se ele fazer alguma coisa contra ela? Né, se ele quiser fazer algum mal contra ela, porque na verdade ele que tava errado, mas a gente não sabia na hora, né? E ele veio, desceu com a moto correndo, aí ele falou assim, abre o portão, ficava gritando pra gente abrir o portão, só que pra gente abrir, a gente precisava da comanda, aí a gente gritava assim pra ele, pega a comanda, e tava lá em cima nos quartos, e por enquanto que ele subiu pegar a comanda, ela tacando pedrada assim, ó, em cima dele, em cima da moto. E eu comecei a dar risada, comecei a ficar com medo, que eu não sabia o que estava acontecendo. Nossa, eu falei assim, gente, eu não acredito que isso tá acontecendo.
E a menina tinha acabado de falar que era pra tomar cuidado. Graças a Deus que ela não tinha saído ainda, a menina que trabalhava lá, porque a gente não sabia o que era pra fazer, sabe? E daí, ele subiu lá, pegou a comanda, e daí ele desceu, tomou mais um couro. A hora que ele desceu lá no portão, ela tava esperando ele, tomou um couro e ele tava quase chorando de medo. Ela quebrou o capacete dele, nossa, foi horrível. Aí ele entregou correndo a comando, o controle, aí ele vazou. Nisso que ele vazou, ela ficou lá, só que ela ficou nervosa, sabe? E ela contou pra gente o que ele tinha feito com ela. Mas se vocês quiserem saber, eu não vou contar aqui, porque foi um pouquinho pesado. Se vocês quiserem saber, entra lá no Instagram e me segue e manda lá que vocês querem saber o que aconteceu, que eu vou responder cada um o que aconteceu. E ela explicou, só que ela ficou muito nervosa. Mas que ela ficou nervosa, ela começou a chorar, ela pediu pra entrar dentro da casinha, só que a gente não podia. Só que mesmo assim, eu não deixei, a menina deixou ela entrar, ainda bem que... Nossa, por Deus mesmo que a gente não tava sozinho lá, porque eu não ia ter reação. E não demorou muito, o cara bateu de novo do outro lado, porque assim, a casinha, aí esse lado é a parte que as pessoas entram e esse lado é a parte que as pessoas saem. E tem um portão de cada lado. Eu não sei se eu vou explicar. A maioria que já foi em motel sabe como que é. E ele apareceu no... Daqui a pouco a gente escutou o barulho, aí falou assim, é uma moto que tava subindo. E era 6 e pouco da manhã, geralmente não chegava a gente nesse horário. A gente falou assim, ele tá vindo, que ele tava no outro portão. E ela ficou morrendo de medo, ela ficou, ai meu Deus do céu, ele veio pra me matar, ficou falando umas coisas assim. E eu tremendo de medo, não sabia se dava risada, se ficava assustada com ela, porque foi engraçado ver ele apanhar. E depois que ela contou, então, nossa, é uma história muito louca. Aí ele falou assim, ai, deixa eu entrar, que eu esqueci as minhas luvas. Ele nem perguntou se ela tava lá ou não ainda. Eu esqueci minhas luvas lá dentro do quarto. E aí a gente falou assim, ah, então pode entrar. E ela ficou lá escondida no quartinho, só que ele só pegou as luvas dele e foi embora. Mas eu fiquei um tempo sem ir lá depois disso, porque também, às vezes, o dinheiro não batia com a conta que tinha que ter. E era certinho, era uma responsabilidade muito grande mesmo. Aí eu pensei assim, eu não vou mais. Porque eu fiquei com medo também de acontecer alguma coisa na hora que eu estivesse sozinha. Só que de um tempo pra cá, a minha cunhada queria arrumar um serviço e não tava aparecendo serviço. Eu falei pra ela, ah, eu sei do serviço da mãe da minha amiga. Se você quiser, eu mando mensagem perguntando se ainda tem vaga disponível pra trabalhar lá. E ela falou que tinha, só que o horário era diferente. Só que como minha cunhada não sabia como que era, eu falei que eu ia começar a ir com ela. Aí era das 6 da noite às 6 da manhã, gente, era puxado. Era muito puxado esse horário. E a gente só parou por causa da pandemia, não sei se vai voltar, quando voltar. E se um dia eu puder gravar pra vocês, eu vou gravar. Mas era muito louco, a gente dava muita risada. E os travestis eles eram muito educados com a gente, sabe? Eles tratavam a gente super bem. E era assim, era muito correria também. Os dias a gente trabalhava de sexta, sábado e domingo. Os dias que mais bombava era de sábado e às vezes sexta, quando caía no dia de pagamento. Bombava lá, gente. Era carro entrando toda hora, carro entrando toda hora. E como a gente ficava as duas sozinhas na recepção e na limpeza, como a gente ficava com medo de aparecer algum louco, porque o murinho lá do lado era bem baixinho, a gente tinha que fazer as coisas juntas. Quando ela tava na recepção, eu tava na recepção com ela. Quando quando a gente tava na limpeza, era junto. E a gente pegava junto pra limpar rapidinho. E como que a gente fazia? A hora que saiu o carro, a gente pegava, trocava as fronhas, troca os lençol, tem que passar pano no chão, tem que limpar o banheiro rapidinho. Tem que tirar todo o lixo que tiver do quarto, porque eles deixam muito cigarro, muito sujeira que eles usam, né, gente? Porque nem todo mundo é limpinho, não, eles são porco. E fica latinha de cerveja, fica bebida, às vezes eles comem algumas coisas e fica lá. E lá também vende salgadinho, refri, cerveja, vende bebida alcoólica e vende os docinhos lá, dos de leite. Chegou uma vez e os travestis, gente, eu não quero ficar falando toda hora travesti, porque pode alguém se ofender, né? Porque tem gente que não gosta nem de falar travesti, tem que chamar de ela. Então, mas chegou uma vez uma lá que, como eles ganham brinde, porque a maioria que vai lá são travesti, eles ganham brinde, ou é uma cerveja, ou é uma bebida, ou é um brinco que tem lá que a gente dá, ou preservativo. Um só, eles têm que escolher um de cada, mas é só se eles pedirem. Aí chegou uma lá e falou assim, foi bem no comecinho,
que eu tava trabalhando lá e eu não conhecia direito essas partes de bebida. Aí ela falou assim, ai, tem Maria Mole? Aí eu falei assim pra ela, não tem Maria Mole não, só tem doce de leite, eu falei pra ela. Ela ficou com uma cara assim, sabe, sem entender. Mas depois que eu falei pra patroa lá, ela deu risada. Maria Mole é uma bebida. Acho que tem que misturar. Acho que é umas 3 bebidas misturadas, aí vira Maria Mole. Mas na hora eu não sabia, mas a gente deu risada depois. Mas até que era legal trabalhar lá, gente. A gente se divertia. Principalmente as travestis era muito educada. Ninguém nunca desrespeitou a gente. Só uma vez que foi um moço lá sozinho. E ele foi com travesti. Chegou lá, ela desceu rapidinho, ela desceu correndo, ela era bem machinha. Ela desceu correndo, aí a gente falou assim, o que aconteceu? Ele te machucou, alguma coisa assim, porque ela desceu meio nervosa? Daí ela falou assim, não, só abre o portão porque eu vou embora, ele vai ficar aí. A gente falou, tá bom, então a gente abriu. Aí, não demorou muito, ele ligou no interfone e falou assim, vocês podem trazer uma bebida pra mim? Aí a gente falou, tá bom. Aí a gente foi levar lá a cerveja pra ele tava só de short, o short meio aberto assim na frente. Aí ele falou, só que não dava pra ver nada. Aí ele falou assim, ai, vocês não conhecem ninguém que pode vir dormir aqui comigo, passar a noite aqui comigo. Foi umas coisas mais estranhas, sabe? A gente falou, não, deixou a bebida lá e foi embora. Ficou lá dentro do quartinho. Aí a gente falou assim, se ele quiser alguma coisa aqui, a gente manda ele descer pegar aqui embaixo. Porque aí era fechado, só que tinha partinha de entregar bebida. Só que a gente não tinha contato. Mas a gente tomava um susto lá, tinha hora, porque ficava escura a câmera, dava pra ver, daqui a pouco a gente via a pessoa descendo assim do nada. Nossa, dava um susto, mais um susto. Outra vez, chegou um cara lá, com uma moça bem bonita, morena, assim, sabe? Linda, moça. E o cara era bem feião, sabe? Aí, daqui a pouco ele falou assim, moço, tem controle? Pega. Só que os quarto simples e quarto VIP. Só que os quartos simples, gente, a televisão era ruim. Às vezes funcionava, às vezes não funcionava. E era super pequenininha. Do tamanho de um tablet, assim, mais ou menos. Aí eu falei assim, moço, eu falei, qual quarto você vai querer? Ele falou assim, eu quero o simples. Eu falei assim, o simples, as TV, a maioria tá ruim. Aí eu falei pra ele, só que eu acho que do quarto 6 tá funcionando, você quer? Aí ele falou assim, eu quero. Aí eu fui e dei o controle pra ele. Aí fiz a comandinha, dei a comandinha e dei um controle. Aí eu falei assim pra ele, mas eu acho que não tá funcionando. Aí ele falou assim, tá bom, vou lá ver. Aí daqui a pouco ele vai, eu falei assim, olha, ele tá descendo. Eu vi pela câmera ele descendo, eu falei, ele vai reclamar da televisão. Aí daqui a pouco ele desceu e falou assim, moça, não tá funcionando a televisão, meio bravo já. Aí eu falei assim, eu falei pra você que o quarto simples, as televisão tão ruim, e ainda mais que era dia de chuva, eu falei assim, dia de chuva são ruins, ele queria canal proibido, né, gente? Aí eu falei assim, são ruins pra funcionar, eu falei assim, se você quiser trocar pra um quarto VIP, aí ele falou que não. Aí ele falou assim, então demorou um tempinho, ele falou assim, então troca de quarto pra mim. Só que, gente, ele ia dar a diferença do quarto, só que ele já tinha usado outro quarto. Eu falei assim, agora eu não posso. Se você quiser trocar de quarto, você vai ter que pagar a inteira do outro quarto. Eu falei pra ele, porque demorou. Mas ele falou assim, eu não fiz nada com ela, eu não consigo fazer você assistir o canal proibido. Falando desse jeito. Aí eu falei assim, moço, mas eu não posso fazer nada. Se eu devolver seu dinheiro, vai sair do meu bolso, porque eu vou ter que fazer outra comanda, contar dos lençol, tudo certinho. Eu não posso. Eu falei pra ele. Ele ficou tão bravo, mas tão bravo que ele foi lá chamar a mulher na hora. Ele falou assim, eu não consigo fazer nada sem um canal proibido. A mulher era mó bonita, gente. Ela ficou assim, olhando assim, com uma cara pra ele. Eu fiquei pensando, nossa, como que pode? Um cara vai com a mulher pra fazer com ela e não consegue só se tiver o canal proibido passando. Aí eu falei assim, e ele falou assim, você não pode devolver meu dinheiro? Eu nem usei o quarto, não sei o quê. Eu falei assim, não, moço, eu não posso. E aí ele não queria pegar o controle, só que como ele tava muito agressivo, eu fiquei com medo dele fazer alguma coisa, dele foi embora, vazou, deixei ele abrir, ele vazou. E ele falou que não tinha usado o quarto. A hora que eu cheguei lá, ele não fez nada com a mulher, não fez mesmo, porque a cama aparentemente não foi nem mexida. Pareceu que ele sentou na cama, assim, dava a impressão de que ele sentou na cama com ela, mas tinha muita sujeira de cigarro, muita cinza de cigarro, tinha muita latinha de cerveja. Ele tava muito doidão. Mas ele não fez nada com ela. Ele queria trocar de quarto, imagina, gente. A gente tinha que limpar 2 quartos, quase que o preço de um. Eu falei pra ele que não dava. Só que a gente esqueceu de pegar o bendito do controle. E se a pessoa levar o controle, sai do nosso bolso. Ai, comecei a ficar desesperada com a minha cunhada, porque
A gente já não ganha muito lá. E se a gente tiver que ficar tirando dinheiro pra pagar controle, pra pagar isso e aquilo que as pessoas levam, e foi uma irresponsabilidade nossa de não ter pegado o controle com ele. Mas ele tava muito agressivo, e na hora a gente nem lembrou, deixa eu passar. Aí, vocês acreditam que a hora que a gente foi embora, a gente foi lá ver, não tava o controle. A gente falou, puta aquela merda, ele levou o controle. E a gente já ficou pensando a noite inteira. E como aquele dia não deu muito movimento, a gente não viu os outros quartos. A gente limpou aquele quarto que ele usou, limpou outros que veio, mas não olhou todos os quartos. E vocês acreditam que ele tinha deixado em outro quarto o controle? Eu acho que ele foi de quarto em quarto pra ver se funcionava a televisão. Mas graças a Deus ele não levou um controle, porque senão ia sair do nosso bolso. Eu não lembro se era 15 reais, alguma coisa assim, um controle, se as pessoas levam. Mas não é fácil, gente, é loucura mesmo. Aparece gente lá com 3 pessoas, mas tem muita gente que é muito simpático, os travestis principalmente, sério, gente, se eles puderem proteger a gente, eles protegem. Eles pedem favor pra gente, depois eles dão dinheiro, tipo assim, ai, você não coloca meu celular pra carregar pra mim? Eu dou um dinheiro pra você depois, uma caixinha. Ou eles falam assim, ah, você não pode esquentar um miojo pra mim? Que lá tem micro-ondas, mas a gente não pode fazer isso. A gente fez, acho, umas 2 vezes, depois a nossa patroa falou que não podia. Mas eles pedem pra esquentar miojo, porque eles ficam na rua, não tem como eles fazer isso, né, gente? Carregar celular, pedir Uber do nosso celular, a gente já pediu Uber. Só que lembra daquela que eu falei pra vocês na primeira história? Depois eu falei assim, nossa, nunca mais ela apareceu, porque depois de um tempo eles viram conhecido, né? E elas vão muito lá, muito. E aí a moça que trabalhava lá falou, ela foi embora de Sorocaba porque tava arrumando muita briga, tava ameaçando ela de morte, vocês acreditam? Mas ela era super bonita, super, ninguém falava que era uma travesti. Mas acontece de tudo lá, gente. Esse dia entrou um cara lá e a gente perguntando assim, simples ou VIP? Simples ou VIP? E o cara não respondia. Aí ele olhou com uma cara e falou assim, eu sou Uber, só vim trazer o casal. De vez ele falar, né? Entra gente lá pra entregar comida, e às vezes a gente pensa que é algum cliente. Tipo assim, já chegou o motoboy lá, parou na frente, a moto, aí ficou caçando lugar e foi embora. Mas, no geral, dá um medinho também, gente. Dá um medinho porque a gente não sabe quem tá indo lá. Mas se um dia eu puder, eu trago mais história pra vocês aqui, contando, porque tem bastante coisa que aconteceu lá já. Falando mais, explicando mais detalhadamente. Se vocês gostaram do vídeo, eu posso trazer um parte 2. Aí vocês têm que pedir aí nos comentários pra mim trazer, né, gente? E se eu voltar a trabalhar lá e vocês quiserem, eu posso gravar lá como que mostrando algumas coisas. Não vou mostrar aos clientes, lógico, mas eu posso mostrar algumas coisas pra vocês. E é muito engraçado também trabalhar lá, porque quando sai briga é engraçado, gente. A gente que é fofoqueirinho, quando sai briga, eu dou risada. Porque eles são muito engraçados, eles xingam. Esses dias entrou um cara lá, quando a gente tava trabalhando, era um velhinho bem sequinho, bem sequinho. Entrou com uma travestizona mó bonitona, gostosona. Aí ele falava assim, o quarto tá limpo? O quarto tá limpo. O quarto tá não sei o quê? Aham. Tem espelho no teto? Tem. Aí ele entrou, deu dinheiro, o perfume do velho entrava lá dentro do coisa, isso porque é tudo fechado a janela, mas dá pra gente sentir lá de dentro. Aí ele ficou fazendo um monte de exigência, entrou, acho que ele não gostou do quarto, ele foi embora, pagou e foi embora. Ficou de boa. Mas a gente nunca achou nada de pertence de alguém lá. Eu já achei coisas que não era pra ter achado, que era droga, essas coisas, mas ninguém foi atrás e eu também joguei fora. Joguei na privada e descarga, porque essas coisas eu não acho certo. Eu joguei fora, a pessoa não foi atrás. Também nem sei quem que era, gente, porque entre sai tanta gente lá que não dá pra saber quem que era. Mas se vocês gostaram do vídeo, deixa o gostei, se inscreve aí no canal, deixa seu comentário. Se vocês quiserem saber o que aconteceu pra dar aquela briga feia, vão lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui, ó. Vou tentar deixar aqui pra vocês. E vão lá que eu vou contar pra vocês no privado o que aconteceu. Então, deixa o gostei e se inscreve no canal.